Olá amigas, olá amigos, eu sou Carlos Cabral e essa é a edição de 25 de janeiro do Zero News, o programa do Mente Binária em que a gente trata dos assuntos de tecnologia e segurança mais relevantes da semana que passou. Pesquisadores da Symantec publicaram um relatório na segunda-feira passada sobre um novo componente usado nos ataques contra clientes da SolarWinds. Apelidada de Raindrop, a ameaça é um loader usado para instalar payloads variados na máquina da vítima. No entanto, nos casos estudados, a ameaça estava sendo usada principalmente para instalar um payload do Cobalt Strike, usado para movimentação lateral e extração de dados dos alvos. O Raindrop tem muitas similaridades com Teardrop, ameaça já mapeada em outros estudos. A Symantec explica essas diferenças entre os loaders em seu relatório, mas se você quiser ter uma visão panorâmica sobre como essas ameaças são escolhidas no contexto do ataque, ao invés de se restringir a cada pedaço dele, sugiro dar uma lida no relatório da Microsoft que foi publicado no dia 20. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Ainda na esteira do caso da SolarWinds, em um comunicado publicado na terça, a empresa de cibersegurança Malwarebytes afirmou ter sido vítima do mesmo grupo que está por trás dos ataques contra a SolarWinds, o qual é rastreado como UNC 2452. Diferentemente dos casos anteriores, a Malwarebytes não é usuária do SolarWinds, mas pôde confirmar a existência de outro vetor de intrusão que abusa de aplicativos com acesso privilegiado aos ambientes do Microsoft Office 365 e o Azure. Pesquisadores da JSOF publicaram na terça passada um conjunto de 7 vulnerabilidades no DNS Mask, um software de DNS forwarding presente em múltiplas distribuições do Linux. Juntas, as falhas foram batizadas de DNS Spook e causam buffer overflow no DNS Mask, permitindo a execução remota de código e também tornando possível a execução de uma variação do ataque de DNS Cache Poisoning, concebida por Dan Kaminsky em 2008. Trocando em miúdos, em só um dos cenários possíveis, o atacante que explorar essas vulnerabilidades poderá redirecionar o acesso da vítima para sites sob o seu controle. E essa é uma tática que interessa muito aos fraudadores que falsificam sites dos bancos. Trata-se de um problema sério que é mais crítico em dispositivos IoT, pois muitos deles não passam por atualizações do fabricante e quando isso acontece, também é raro que o usuário, sobretudo doméstico, atualize seus dispositivos. Ainda falando sobre os problemas que afetam dispositivos IoT, nessa semana, na semana passada, os pesquisadores da Trend Micro, Stephen Hilt e Fernando Mercês, que também é o idealizador aqui do Mente Binária, publicaram um relatório demonstrando que a botnet VPN Filter continua ativa 2 anos após a sua descoberta e posterior tentativa de bloqueio em 2018. Essa ameaça afeta roteadores de dispositivos NAS e, como parte do seu funcionamento, ela tem o comportamento de buscar por tráfego Modbus, um protocolo de comunicação que é muito usado por dispositivos de automação industrial. Esse tipo de coisa logo chama a atenção das autoridades, pois sistemas de automação industrial fazem parte de um tipo de infraestrutura que a gente chama de missão crítica e abrangem organizações um tanto sensíveis, como empresas de energia e saneamento, por exemplo. Na época, formou-se uma força-tarefa para tirar a botnet do ar e foi criado um sinkhole, uma espécie de buraco negro para sugar o tráfego da botnet e também para estudá-lo. Muito desse trabalho de coleta dos dados de comportamento pela ameaça foi feito pela organização de sem fins lucrativos Fundação Shadow Server, que apoiou a Trend nesse estudo. O resultado dessa história é que a VPN Filter segue viva e talvez só descanse em paz definitivamente quando as pessoas que são donas desses dispositivos infectados os trocarem por equipamentos novos. Na semana passada nós falamos sobre o scrapping que aconteceu na rede social Parler antes dela ter sido tirada do ar em meio à controvérsia sobre extremismos e liberdade de expressão, algo que acabou explodindo com a invasão do Capitólio no dia 6. Acontece que alguém com acesso ao material extraído do Parler submeteu os vídeos e fotos postados no dia do protesto a uma aplicação criada com base na plataforma open source de aprendizado de máquina TensorFlow e no programa de reconhecimento facial, também de código aberto, Delib.
O resultado foi a identificação de 200 mil rostos que, após passarem por um processo de eliminação de duplicatas, resultaram em 6 mil imagens que foram publicadas no site Faces of the Riot. Entrevistado em condição de anonimato pela Wired, o estudante de Washington que criou o site afirmou ter a intenção de ajudar pessoas, fornecendo material para denunciar extremistas. Mas ele admite que ainda precisa trabalhar na plataforma para separar as pessoas que protestavam pacificamente do lado de fora do prédio dos que vandalizaram o Capitólio. Há também falsos positivos em que o sistema identificou rostos em uma placa ou em uma ocasião em que classificou o número 45 como um rosto. O relevante nesse caso é que não importa se nós concordamos ou não com o que aconteceu no dia 6. A tecnologia do Faces of the Riot é um pau que bate tanto em Chico quanto em Francisco. E extrair, catalogar em um contexto arbitrariamente determinado, pois a imagem pode ser de alguém da imprensa trabalhando, por exemplo, e depois disponibilizar a foto das pessoas em um lugar público sem o consentimento do indivíduo, não parece certo. Mas o momento em que vivemos, hoje, é cheio dessas tênues relações em que algo legitimado por todos, como a liberdade de expressão, por exemplo, pode ser abusado de modo a disseminar mentiras. E se você refletir um pouco, encontrarão uma série de situações semelhantes e sempre a tecnologia ocupando um papel central, tanto no problema quanto na solução. O mais irônico desse episódio é que o uso de máscaras, algo sempre tão condenado em protestos, agora é uma coisa recomendada a todos. Bom, é isso por hoje, pessoal. De novo, não esqueçam de compartilhar e curtir esse vídeo e também de acessar o site do Mente Binária, o menteb.in. Também convido a todos a apoiarem o Mente Binária no apoia.se/Mente Binária. Muito do trabalho que essas pessoas fazem aqui é na raça, na madrugada, no final de semana. Ao apoiar o projeto com no mínimo R$10, você alivia um pouco dessa carga e permite que a gente cresça e atinja cada vez mais gente, sobretudo a galera que mais precisa. A gente se vê na semana que vem. Se protejam.